Jeremias capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Porque vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Sabei que assim diz o Senhor, do rei que se assenta sobre o trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, e de vossos irmãos que não saíram convosco ao cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei sobre eles a espada, a fome e a peste, e os farei semelhantes a figos podres, que não podem ser comidos, de tão ruins que são. E eu os perseguirei com a espada, com a fome e com a peste, e os entregarei para serem espalhados para todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um assombro, e um assobio, e uma desonra, no meio de todas as nações, para onde eu os levei. Porque eles não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor, que eu enviei a eles por meus servos os profetas, madrugando e enviando-os. Porém vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi vós, portanto, a palavra do Senhor, todos vós do cativeiro, a quem eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
de Acabe, o filho de Colaías, e de Zedequias, o filho de Maazéias, os quais vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os matará perante vossos olhos. E deles será levantada uma maldição por todos os cativos de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor faça a ti como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Porque eles cometeram avareza em Israel, e cometeram adultério com as esposas de seus próximos, e falaram palavras mentirosas em meu nome, as quais não ordenei, e eu o sei, e sou uma testemunha, diz o Senhor. Deste modo, tu também falarás a Semaías, o Neelamita, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porque tu tens enviado cartas em teu nome para todo o povo que está em Jerusalém, e para Sofonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, e para todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te fez sacerdote no lugar de Jeoiada, o sacerdote, para que sejais oficiais na casa do Senhor, sobre cada homem que está louco, e fez a si mesmo um profeta, para o colocares na prisão e no tronco. Agora, portanto, por que não reprovaste a Jeremias de Anatote, o qual faz a si mesmo um profeta para vós? Por isso ele enviou a nós na Babilônia, dizendo: este cativeiro é longo. Constrói casas para vós e habitai nelas, e plantai jardins, e comei do seu fruto. E Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: enviai a todos aqueles do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Neelamita. Porquanto aquele Semaías profetizou para vós, e eu não o enviei, e ele vos fez confiar em sua mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu punirei Semaías, o Neelamita, e a sua semente. Ele não terá um homem para habitar no meio deste povo, nem irá ele ver o bem que eu farei ao meu povo, diz o Senhor, porque ele ensinou a rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve em um livro todas as palavras que eu tenho falado. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu trarei novamente os cativos de meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que eu dei para os seus pais, e eles a possuirão. E estas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel e a respeito de Judá, porque assim diz o Senhor: nós ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Perguntai agora, e vede se um homem entra em trabalho de parto com filho. Por que razão eu vejo todo homem com suas mãos sobre seus lombos, como uma mulher em trabalho de parto, e todas as faces se tornaram pálidas? Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Pois isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais se servirão dele.
Porém eles servirão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, a quem eu levantarei para eles. Portanto, tu não temas, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem estejas consternado, ó Israel, porque eis que de longe eu salvarei a ti, e tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó retornará, e estará em descanso, e estará quieto, e ninguém o atemorizará. Pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações nas quais te espalhei. Contudo, não te destruirei completamente, porém eu te corrigirei em medida, e não te deixarei sem punição. Porque assim diz o Senhor: tua ferida é incurável, e a tua chaga é dolorosa. Não há ninguém para pleitear a tua causa, para que tu possas sarar. Tu não tens remédios que curem. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Eles não buscam a ti, pois eu te feri com a ferida de um inimigo, com o castigo daquele que é cruel, pela multidão de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados. Por que gritas tu pela tua aflição? Tua tristeza é incurável pela grandeza de tua iniquidade, porque teus pecados foram aumentados, e eu te fiz estas coisas. Portanto, todos aqueles que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles irão para o cativeiro. E aqueles que te despojam serão um despojo, e todos os que te saqueiam darei eu como uma presa. Pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor. Porque eles te chamaram de a rejeitada, dizendo: esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Assim diz o Senhor: eis que eu trarei novamente o cativo das tendas de Jacó, e terei misericórdia de suas habitações, e a cidade será construída sobre o seu próprio montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E deles virão ações de graças, e a voz daquele que festeja, e eu os multiplicarei, e eles não serão poucos. Eu também os glorificarei, e eles não serão pequenos. Os seus filhos também serão como outrora, e a sua congregação será estabelecida perante a mim. E eu punirei todos que os oprimirem. E os nobres serão provenientes deles, e o seu governador procederá do meio deles. E eu o farei se aproximar, e ele aproximar-se-á de mim. Pois quem é este que empenhou o seu coração para se aproximar de mim? Diz o Senhor. E vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade contínua. Ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso. A violenta ira do Senhor não retornará, até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Jeremias capítulo 31. Lamento transformado em júbilo. Ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. O Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo: sim, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Novamente te edificarei, e tu serás edificada, ó Virgem de Israel. Tu serás novamente adornada com teus tamborins,
e sairás nas danças daqueles que festejam. Tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria. Os plantadores plantarão e as comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que os sentinelas sobre o monte Efraim gritarão: levantai-vos e deixai-nos subir para Sião, para o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com júbilo por Jacó, e gritai no meio dos chefes das nações. Divulgai vós, louvai vós, e dizei: ó Senhor, salve teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da região do norte, e os reunirei dos litorais da terra, e com eles o cego e o aleijado, a mulher com filho e aquela que está em parto. Um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro e com súplicas, eu os conduzirei. Eu os farei andar próximos a rios de águas, em um caminho reto, em que eles não tropeçarão, pois eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declarai isto nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o reunirá e o manterá, como o pastor faz ao seu rebanho. Pois o Senhor redimiu a Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão e cantarão no cume de Sião, e correrão juntos para as bondades do Senhor, para o trigo e para o vinho, e para o azeite, e para a cria do rebanho e da manada. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se regozijará na dança, tanto homens jovens quanto velhos, pois eu tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e farei com que se regozijem de sua tristeza. E eu saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se satisfará em minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel, chorando pelos seus filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor: refreia tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para suas próprias fronteiras. Eu certamente ouvi Efraim lamentando-se deste modo. Tu me castigaste, e eu fui castigado, como um novilho não acostumado ao jugo. Faz-me voltar, e voltarei, porque tu és o Senhor meu Deus. Certamente depois disso eu retornei e me arrependi, e depois disso fui instruído e bati minha coxa. Fiquei envergonhado, sim, até perplexo, porque carreguei a desonra de minha juventude. É Efraim o meu filho querido? É ele uma criança agradável? Porque mesmo depois de falar contra ele, ainda o tenho vivamente na minha lembrança. Portanto, minhas entranhas se comovem por ele. Eu certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Edifique marcos para ti, faze para ti altos montes. Coloca teu coração em direção à estrada, o mesmo caminho em que tu foste. Volta novamente, ó Virgem de Israel, regressa para estas tuas cidades. Até quando irás tu de um lado para o outro, ó tu, filha apóstata? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porque ainda eles usarão este dito na terra de Judá,
e nas cidades, quando eu trouxer novamente os seus cativos. O Senhor te abençoe, ó habitação de justiça e monte de santidade. E habitarão na própria Judá, e todas as cidades juntamente, agricultores e aqueles que saem com rebanhos. Porque eu tenho saciado a alma cansada, e eu tenho reabastecido cada alma triste. Nisto eu acordei e observei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu irei semear a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animal. E acontecerá que, conforme eu os vigiei para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, então eu os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias eles não dirão mais: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos estão enfraquecidos. Porém, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem que come a uva azeda, os seus dentes se enfraquecerão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar quando as suas ondas rugem. O Senhor dos exércitos é seu nome. Se aquelas ordenanças desviarem-se de diante de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se o céu acima pode ser medido e os alicerces da terra explorados abaixo, eu também rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo o que eles fizeram, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que a cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Anameel até o portão da esquina. E a linha de medir sairá para diante, até a colina de Garebe, e irá circuncidar até Goa. E o vale inteiro dos cadáveres e das cinzas, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, em direção ao leste, será santo ao Senhor. Este não se arrancará, nem se derrubará, para sempre. Jeremias capítulo 32. Jeremias compra um campo em Anatote. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Pois então o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, foi trancado no átrio da prisão que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha trancado, dizendo: por que razão tu profetizas e dizes, assim diz o Senhor,
Eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, porém certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e falará com ele boca a boca, e os seus olhos observarão os dele. E ele conduzirá Zedequias para a Babilônia, e lá ele estará até eu o visitar, diz o Senhor. Embora luteis com os caldeus, não prosperareis. E Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Anameel, o filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti meu campo que está em Anatote, porque o direito de redenção é teu para comprá-lo. Então Anameel, o filho de meu tio, veio até mim no átrio da prisão, conforme a palavra do Senhor, e me disse: Compra meu campo, eu te rogo, que está em Anatote, o qual está na região de Benjamim, porque o direito de herança é teu, e o resgate é teu. Compra-o para ti. Então eu soube que esta era a palavra do Senhor. E eu comprei o campo de Anameel, o filho de meu tio, que estava em Anatote, e passei-lhe o dinheiro, precisamente 17 shekels de prata. E eu subscrevi a escritura e a selei, e tomei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro nas balanças. Então eu tomei a escritura da compra, aquela que foi selada conforme a lei e costume, como aquela que estava aberta. E eu dei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, o filho de Maazéias, à vista de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que assinaram o livro de compra, perante todos os judeus que se assentaram no átrio da prisão. E eu encarreguei Baruque perante eles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, esta escritura de compra, tanto a que está selada quanto esta escritura que está aberta, e coloque-as em um vaso de barro, para que possam durar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Casas e campos e vinhas serão possuídos novamente nesta terra. Então, depois que eu entreguei a escritura de compra a Baruque, o filho de Nerias, eu orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra por teu grande poder e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Tu usas de benignidade para com milhares e recompensas a iniquidade dos pais ao peito dos filhos, depois deles. O grande, o poderoso Deus, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Grande em conselho e poderoso em obra, porque teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Que colocaste sinais e maravilhas na terra do Egito até este dia, e em Israel, e entre outros homens, e fizeste para ti um nome como neste dia. E tiraste teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com teu braço estendido, e com grande terror. E deste-lhes esta terra que tu prometeste aos seus pais que lhes daria, uma terra que emana leite e mel. E eles entraram e a possuíram, porém eles não obedeceram à tua voz, nem andaram em tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que tu ordenaste que fizessem. Portanto, tu trouxeste todo este mal sobre eles. Eis os montes, eles já chegaram à cidade para tomá-la, e a cidade foi dada na mão dos caldeus, que lutam contra ela por causa da espada, e da fome e da peste. E aconteceu aquilo que tu falaste:
e eis que tu vês isto. E tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e toma testemunhas, porque a cidade foi entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu darei esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que lutam contra esta cidade virão e atearão fogo nesta cidade, e a queimarão com as casas, sobre cujos terraços eles ofereceram incenso a Baal e derramaram ofertas de bebida para outros deuses, para me provocar a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá somente fizeram o mal perante a mim desde a sua juventude. Pois os filhos de Israel somente me provocaram a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade foi para mim como uma provocação da minha ira e da minha fúria, desde o dia em que eles a edificaram até este dia, para que eu a removesse de perante a minha face. Por causa de todo o mal dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocar a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, e os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. E eles viraram para mim as costas e não a face, embora eu os ensinasse, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não ouviram para receber instrução. Porém, eles colocaram as suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome, para a profanarem. E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem os seus filhos e as filhas atravessarem o fogo por Moloque, o que eu não os ordenei, nem isto adentrou minha mente, que fizessem esta abominação, para fazerem Judá pecar. E agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vós dizeis: ela será entregue na mão do rei de Babilônia pela espada e pela fome e pela peste. Eis que eu os reunirei de todas as regiões, para onde eu os tenha levado em minha ira e em minha fúria e em grande cólera. E eu os trarei novamente para este lugar, e eu os farei habitar em segurança. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu lhes darei um coração e um caminho, para que eles possam me temer para sempre, para o seu bem e dos filhos após eles. E eu farei um eterno pacto com eles, que eu não me desviarei de fazer-lhes o bem, mas eu colocarei meu temor nos seus corações, para que eles não se afastem de mim. Sim, eu me regozijarei em fazer-lhes o bem, e eu os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: da mesma forma que eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, desse modo eu trarei sobre eles todo o bem que lhes prometi. E campos serão comprados nesta terra, da qual vós dizeis: ela está desolada, sem homem ou animal, e foi entregue na mão dos caldeus. Homens comprarão campos por dinheiro, e subscreverão escrituras, e as selarão, e tomarão testemunhas na terra de Benjamim, e nos lugares em torno de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades dos montes, e nas cidades do vale, e nas cidades do sul, porque eu farei os cativos deles retornarem, diz o Senhor.